Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 36, Objeto de Conhecimento, Biotecnologia e DNA, Células-tronco, Transgênicos, Neurotecnologias, Avanços e aplicações da genética molecular, Decaimento radioativo e armas nucleares. Detalhamento, engenharia genética. Então, vamos começar? Ok, gente, vamos respirar o ar puro aqui dessa vinha. Para quem não sabe, nós estamos aqui numa plantação de uvas, né? É chamada de vinha ou vinicultura, para quem faz aí o uso da uva para fazer alguns produtos. Então, ela tem um interesse econômico bem legal que a gente vai abordar no contexto de hoje, falando sobre biotecnologia. Mas não é qualquer biotecnologia, é a chamada biotecnologia tradicional. Então, convido a vocês a mergulhar nesse mundo, né, respirando esse ar puro, abrindo bem a sua mente, para a gente entender um pouquinho do contexto do que é a biotecnologia tradicional. Vamos começar, é claro, falando sobre alguns conceitos básicos, para a gente entender um pouquinho o processo, né, da aprendizagem. Então, não dá para falar de biotecnologia sem falar da palavra que vem antes dela, né, que é a tecnologia. O que é a tecnologia? Ela é a aplicação de conhecimentos práticos para resolver problemas ou melhorar processos. Então, surge da relação entre a técnica, que é o know-how, e ciência, que é o entendimento teórico. Então, essa relação aí vem, né, da técnica com o conhecimento científico, vem nos ajudar, vem agregar aí valores que vão fazer com que a humanidade comece a se desenvolver. Mas, em tese, o que é essa tecnologia? Quando você faz uso de um recurso natural ou recurso mineral, né, para a sua vida, para a melhoria da sua qualidade de vida, você já está fazendo uso de tecnologia, como, por exemplo, a construção de uma ferramenta, né, por exemplo, para você se alimentar. Isso mesmo, uma colher. Então, quando você manipula esse material, a matéria-prima para formar esta colher, você já está fazendo uso da tecnologia. Então, se a gente for fazer um levantamento das eras mais remotas, né, de quando que a humanidade começou a fazer uso da tecnologia, nós vamos entender que lá naquela idade, na idade da pedra, né, que a gente estuda na história, idade da pedra lascada, da pedra polida, a pedra ela é utilizada como ferramenta no uso de recursos naturais, né, ou seja, junto com ossadas de grandes animais, a pedra ela vai ser utilizada para a caça e para a agricultura. Então, dentro dos registros históricos, né, arqueológicos, falando aí sobre o homem primitivo, nós começamos a entender que, quando ele faz uso dessas ferramentas, ele começa a usar a tecnologia a seu favor, né, para melhorar, como eu falei para vocês, a qualidade de vida. E aí, nós tivemos uma outra descoberta histórica, né, um outro invento que veio revolucionar aí a tecnologia para melhorar a qualidade de vida do homem, que é a descoberta da roda, que remonta aí em 3.500 anos antes de Cristo. Então, ela foi uma solução mecânica para transporte, para logística. Imagine aí o homem sem esse evento, né? Aliás, sem
essa descoberta, né, desta ferramenta tão importante, né, para ser utilizada dentro de transporte, dentro do deslocamento, tanto de produtos, de animais, como até mesmo do próprio homem. A gente não consegue imaginar uma humanidade sem essa descoberta, né? Mas aí veio a antiguidade e a descoberta do forno de cerâmica, né? Estou pontuando para vocês algumas tecnologias bem importantes para a gente chegar até onde a gente precisa para o nosso conhecimento. Então, o forno de cerâmica, ele veio aí com conhecimento agregado do controle do fogo. Isso mesmo, do controle do fogo para produzir, por exemplo, objetos como vasos e tijolos, né? Vasos, tijolos, vasilhas para fazer cozimento, né? E nós tivemos outras ferramentas oriundas aí do barro, com a ajuda do forno de cerâmica. E isso na época da antiguidade. Então, esses exemplos, o que eles nos trazem de informação? Nos trazem um ponto-chave para a gente entender, de uma vez por todas, o que é a tecnologia. A tecnologia é o uso desses recursos que eu falei para vocês, que não depende de organismos vivos, né? Objetos, recursos naturais, recursos minerais que não têm exatamente um organismo vivo. E se faz o uso aí, mesmo que empírico, do conhecimento da física, da química ou da mecânica. Por que eu falo conhecimento empírico? Embora o homem aí, da antiguidade não tivesse conhecimento dentro dessas ciências, ele já fazia o uso de recursos, né, aplicando técnicas dentro dessas ciências, tá bom? Então, esse aí é o nosso conceito de tecnologia que eu trago para vocês, para a gente ir avançando para um outro conceito, que é a chamada biotecnologia. Isso mesmo, a biotecnologia ela é um subconjunto da tecnologia, né? Uma das áreas da tecnologia que usa, nesse caso aí, organismos vivos, ou pelo menos parte deles, como as enzimas, por exemplo. Né? Ele utiliza os organismos vivos para criar, modificar produtos, melhorar plantas e animais, ou também para desenvolver processos úteis ao homem, né? Principalmente aí dentro das áreas da medicina, da farmacologia, que são as áreas de maior interesse, né, para o homem. Atualmente, quando a gente fala aí de biotecnologia, para maior interesse da qualidade de vida do próprio ser humano, né, da própria espécie. Para a gente entender a palavra-chave que caracteriza a biotecnologia, né, o que ela é exatamente? Ela é a ciência que depende da capacidade biológica que está intrínseca, né, que está intimamente ligada aos seres vivos, ao uso e à manipulação desses seres vivos. Então, biotecnologia, nós temos a união aí de um prefixo, a palavra tecnologia, para dizer que a gente está fazendo uso dos seres vivos. E isso mesmo sem entender os mecanismos genéticos, uma vez que o homem ele começou a fazer uso da biotecnologia, mesmo sem o entendimento, por exemplo, dos micro-organismos, né? Ele não sabia da existência deles, mas fazia uso desses seres vivos. A gente vai ver exemplos ao longo da nossa aula. Para a gente recapitular aí as diferenças entre os conceitos de tecnologia e biotecnologia, eu trago aí para vocês, né, as diferenças fundamentais através dessa tabelinha aí. Nós temos na tecnologia, né, a técnica de manipular a matéria inerte, por exemplo, o ferro, a argila e a própria energia, né? A energia em potencial, vinda do fogo, vinda da água represada. Então, quando a gente faz uso desses recursos, nós estamos fazendo a prática da tecnologia, né? E quanto à biotecnologia, é a manipulação aí dos seres vivos, né? No que diz respeito aí, no nosso exemplo, micro-organismos, plantas e animais, por exemplo. Um exemplo da tecnologia, né, bem prático, é a prensa de vinho, que é uma máquina que espreme as uvas.
né, levando em consideração aí que nós começamos a aula numa vinha. Já o uso da biotecnologia seria fazer o uso da levedura para fermentar esse suco que a gente acabou de espremer na máquina, né, de espremer uvas. Então, olha só como, embora a gente separe aqui os conceitos, nós vimos que eles estão intimamente ligados, né, a tecnologia com a biotecnologia, em determinados processos. A tecnologia ela não requer o conhecimento em biologia. Já a biotecnologia ela requer o conhecimento tanto empírico quanto científico sobre os organismos. O empírico está muito mais relacionado ao conhecimento que é passado verbalmente, oralmente, ou por escritas, né, de uma geração para outra. Né? Uma vez que o homem da antiguidade, né, em alguns momentos da história, não tinha conhecimento aí científico, ele fazia uso do conhecimento empírico, né, daquele entendimento da técnica de experimentar, né, para ver se vai dar certo ou não. Né? Então, ele faz a experiência, faz a observação, e assim ele vai fazendo a seleção, né, daquilo que nós hoje conhecemos como micro-organismos, por exemplo, para a produção do vinho, já que eu estou falando aqui da uva, né, dessa plantação de uvas que é a nossa vinha. Né? Ela tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Então, a gente falou sobre os conceitos de tecnologia e biotecnologia, para vocês saberem diferenciar, né? Mas tenham entendimento que essas duas ciências aí, elas podem estar intimamente ligadas em determinados processos, como no processo aí da fabricação do vinho, né, da produção de vinho, a partir do produto natural, né, desse recurso natural, que é a uva. Tá bom? Agora vamos entrar aí na transição entre a tecnologia e a biotecnologia, fazendo um percurso histórico, para que vocês entendam algumas descobertas bem importantes, né, onde a gente liga a tecnologia até a biotecnologia, a começar pela pré-história. Pré-história e antiguidade, né, fazendo uso do conhecimento empírico, nós temos aí a descoberta acidental da fermentação, que ela está registrada em meados de 7.000 anos, né, há 7.000 anos, onde civilizações antigas, como os sumérios e os egípcios, produziam a cerveja e pão usando leveduras. Bem, eles não sabiam o que eram as leveduras, né, mas eles descobriram esse produto natural, né, através, como eu falei para vocês, acidentalmente, através de um processo acidental, e que hoje nós sabemos que essas leveduras elas são conhecidas cientificamente com o nome de Saccharomyces cerevisiae. Tá? Então, essas são as leveduras. Então, ele faz uso dessas leveduras há 7.000 anos, sem saber que eram micro-organismos, os responsáveis pelo processo da fermentação. Tá bom? Enquanto eles faziam a manipulação da cevada e de outros produtos, né, para produzir a cerveja e também pães. Olha aí, né? A biotecnologia tradicional está enraizada em práticas milenares. Isso mesmo, olha aí, remonta a 7.000 anos, muito antes de a humanidade conhecer os mecanismos biológicos por trás delas. Né? Podemos dividir esta evolução em marcos, em verdadeiros marcos históricos. E para a gente continuar esse entendimento do conhecimento empírico, né, das descobertas, ainda na pré-história e na antiguidade, nós temos aí a descoberta também da produção de queijos e iogurtes. Né? O uso, por exemplo, de um outro recurso natural, né, de micro-organismos vivos, que é chamado de lactobacilos, né, que hoje nós conhecemos como bactérias do ácido lático. Bem, o uso desse recurso
era feito para fermentar o leite, que era comum em tribos nômades. Também foi ao acaso. Nessas tribos nômades, elas transportavam o leite em bolsas feitas de estômago de animais, né? E sem saber que no estômago dos animais existiam aí esses micro-organismos, né? Onde as enzimas presentes no estômago, junto com as bactérias naturais, começavam a coagular o leite. Isso mesmo, o leite transportado dentro desses estômagos, né, que era o local onde eles conservavam o produto, carregavam o produto, na verdade, eles estavam fazendo uso, sem querer, da tecnologia da fermentação do queijo. E assim foi descoberto o processo natural, né, de fermentação do leite para produzir o queijo e os iogurtes. Então, queijo e iogurtes, eles podem fazer parte, por exemplo, do mesmo processo de fermentação. Isso vai depender do tempo, da cura, do período de fermentação, para que o leite possa produzir aí esses produtos que fazem parte da nossa dieta alimentar. Olha, foi ao acaso também esta descoberta. Vocês sabiam desta curiosidade? Então, fica aí uma informação bem interessante sobre a descoberta do queijo e do iogurte. Mas vamos avançando aí na nossa história, falando um pouquinho de técnicas agora mais aprimoradas, nós tendo mais conhecimento agora, né, partindo do conhecimento empírico e indo ao conhecimento científico. Nós temos na Idade Média e na Renascença, por exemplo, a viticultura e a seleção artificial. Isso fez lembrar o quê? Né? O que fez lembrar? Olha essa imagem aí mostrando monges. A gente lembra logo de quem? De Mendel, né? Que começou a fazer, né, em certo período da história, o uso de cruzamentos de ervilhas para caracterizar aí aqueles conceitos que são utilizados até hoje na genética. Mas não foi só Mendel que partiu para a experimentação, né? Nós tivemos outros monges, aí, como o Louis e o Julie, que começaram a fazer aí o uso de algumas técnicas, né, para produzir vinho também, né? Mosteiros europeus, eles refinavam o cultivo de uvas por meios de cruzamentos seletivos, escolhendo aí as melhores videiras, né, para a produção. Videiras é o pé de uva, tá? Enquanto que a vinha é a plantação inteira dela. Então, essas videiras, eles escolhiam através de processo de reprodução, mesmo sem entender da genética, né, do conhecimento da genética. Eles estão fazendo uso de técnicas de cruzamento artificial, de seleção artificial, mas eles ainda não sabem, não têm conhecimento sobre a genética, que hoje nós sabemos, né, que elas são importantíssimas aí para fazer a seleção artificial de determinados produtos. Nós temos ainda na Idade Média e na Renascença o uso do conhecimento, né, de Louis Pasteur. Louis Pasteur, que provou que a fermentação era causada por micro-organismos, né, que são leveduras e bactérias. Então, refutando aí a teoria da geração espontânea. E isso foi um marco histórico importantíssimo, né, que fez a transição do empirismo definitivamente para a microbiologia aplicada. Olha como a gente já vai adentrando aí na área da biotecnologia, né? E no século XIX, a ciência começa a explicar a biotecnologia por meio aí dos conhecimentos de Mendel, né? Como eu falei para vocês, né, seus estudos com as ervilhas estabeleceram a base da genética, embora só fossem valorizadas, né, décadas depois. Agricultores já fazem a hibridização, ou seja, cruzamentos, sem conhecer os princípios mendelianos neste mesmo período, tá bom? Enquanto Mendel tenta explicar aí a questão da hereditariedade, né, que era uma incógnita para a comunidade naquele período,
Outras pessoas faziam uso da técnica aí do cruzamento para selecionar aí, amostras importantíssimas aí para a economia e a cultura local. E aí, no século XX, antes da era da descoberta do DNA, nós temos aí o melhoramento genético clássico, onde já tem uma técnica mais avançada de cruzamentos de plantas com uvas para vinhos, e animais eram feitos com base em fenótipos, ou seja, o cruzamento deles com base nas características visíveis. E isso ainda sem o acesso à genética molecular, o conhecimento dessa área. No século XX, ainda antes da era do DNA, nós temos aí a cultura de micro-organismos, né? A produção de fermentos industriais, né, em larga escala, como a levedura para pão e cerveja, tornou-se mais controlada, mas ainda não tinham conhecimento da engenharia genética. Então, o que a gente está vendo aí é a ciência, né, moldando a biotecnologia dentro da história ao longo do tempo, para a gente entender um pouquinho o que era essa biotecnologia tradicional, tá bom? Que é a base do nosso conhecimento agora que a gente vai adentrar. Eu convido a vocês a fazer uma experimentação, né? Eu daqui e vocês daí, né? Uma experimentação como se a gente estivesse no laboratório aqui da nossa vinicultura, né? Próximo da nossa vinha aqui, para a gente entender um pouquinho o que é o processo da biotecnologia na prática. Então, imaginem que vocês estão num laboratório, né? Isso aqui é puramente técnico, onde nós estamos fazendo uso do conhecimento da biotecnologia para fazer a fermentação do trigo. Mas para que eu vou fazer a fermentação do trigo? Vamos entender aqui o processo. Então, se eu pego uma plantação de trigo já previamente selecionada e vou fazer a fermentação dele em laboratório, por exemplo, eu posso misturar ingredientes, né? A mistura desses ingredientes aí é como se fosse uma receitinha de bolo. Vou fazer o uso da farinha de trigo, da água e do fermento biológico, que são leveduras, né? Essas leveduras que estão em estado latente, quando elas entram em contato com a água e com esse meio da farinha, e o sal é um meio propício para elas se desenvolverem, né? Então, esses micro-organismos vivos, eles vão consumir os açúcares presentes aí nesses ingredientes, né, e produzir o gás. Aí a gente já está diante do processo, né, que a gente vai ver aqui, que é a fermentação. A primeira fase, que é o descanso dessa massa. Então, as leveduras consomem os açúcares simples presentes na farinha, né? Há uma reação que é chamada de reação química principal, onde o açúcar mais as leveduras vão produzir aí o álcool e o gás carbônico e liberar energia. Então, o gás carbônico ele vai formar bolhas, né, fazendo a massa crescer. Então, a fermentação ela pode ser visível ao olho nu, né, sem utilizar aí microscópio, por exemplo. O glúten presente no trigo prende o gás, criando uma estrutura esponjosa. É aquele momento em que a gente vê a massa crescer. Quando a massa desse trigo fermentado cresce, né, que ela precisa de calor, precisa ser levada ao forno, né, depois ela começa o processo do assamento. Nesse processo, as leveduras elas serão mortas, porque elas não vão aguentar a alta temperatura. O álcool vai evaporar e o gás carbônico se expande, deixando o quê? O pão fofo. Vocês descobriram o que a gente está fazendo. Estamos fazendo o processo de fermentação para a produção do pão. A crosta se forma por um processo químico de caramelização chamado de reação de Maillard. E aí, nós temos como resultado, sim, essa variação de pães, que dentro desse processo nós podemos utilizar outros ingredientes, né, na fermentação do trigo para formar esta variação aí de pães que vocês estão observando. Então, essa técnica da fermentação do pão, a técnica da fermentação do pão aí é importantíssima, ela tem como objetivo
aliás, fermentação do trigo, né? Tem como objetivo produzir o pão e é utilizada aí a Saccharomyces cerevisiae para fazer essa fermentação. Mas vamos entender, adentrar aí em outro processo de laboratório para entender o que é a fermentação, mas não do pão agora, do leite, para a produção do queijo, que tem como objetivo coagular o leite e transformá-lo em queijo. Os agentes utilizados aí são as bactérias aciduláticas, conhecidas como lactobacilos e streptococcus. E, em alguns casos, nós podemos utilizar aí determinadas técnicas, o fungo também penicillium. Mas o que é essa fermentação, né? Vamos entender aqui o processo da fermentação do leite, começando com a pasteurização, que em alguns processos pode ser opcional. Tá? O leite ele vai ser aquecido a uma determinada temperatura para matar os micro-organismos indesejados, aqueles que, inclusive, podem ser até patógenos. Depois, vai haver a adição de culturas bacterianas, que essas sim vão fazer parte do processo da fermentação do ácido lático, né? Elas vão consumir o açúcar do leite e produzir o ácido lático, né? Esse processo da lactose e as bactérias vai formar o ácido lático e também vai encorpar o sabor nessa produção aí. Aí vai haver o aumento da acidez, que desestabiliza as proteínas do leite, né? No caso, a caseína. Em seguida, nós temos aí o processo de coagulação, que é a adição de coalho ou ácido. Né? O coalho, que é uma enzima, corta a caseína, formando um gel, né? Que é a coalhada. Aí, o processo pode parar e produzir algo que a gente consome, né? Que é a coalhada. Ou você pode dar continuidade ao processo para seguir aí a fermentação do leite, né? Então, no passo seguinte, nós temos o corte e a drenagem desse produto, né? A coalhada, que é cortada em cubos, em soro, e é removida. Quanto mais soro escorre, mais firme fica o queijo, né? E depois vem o processo de salga e maturação, que pode ser opcional, dependendo do produto que você quer, onde se usa sal, né? O processo de maturação é chamado de envelhecimento. Fungos e bactérias, né, continuam agindo, desenvolvendo uma textura e aroma, e, dependendo daquilo que você quer como produto, você pode fazer o processo de maturação mais avançado ou cancelar ele. E aí nós temos o resultado variado de produção de queijos, né, de tipos de queijos. Esse é o processo da fermentação do leite para produzir queijo e também produzir iogurte. Dependendo do processo, você vai parar ou vai dar continuidade a esse procedimento aí da fermentação do leite. Olha só que legal o nosso laboratório mostrando aí 2 processos da biotecnologia tradicional. Mas vamos avançar para a gente entender aí a transição entre a biotecnologia tradicional e a moderna. Então, a grande virada dessa transição aí foi o entendimento do DNA e a sua descoberta, né, descoberta pelo Watson e Crick, né, que foram uma dupla de cientistas que propuseram aí o modelo tradicional. Então, a seleção baseada em observação, ela está relacionada ao conhecimento da biotecnologia tradicional, onde nós vimos como exemplo aí a uva, o leite e o trigo, né? E quando a gente faz o uso da biotecnologia moderna, é quando a gente modifica diretamente os genes, ingerindo o gene de resistência, por exemplo, a pragas de uma videira. Tá? E por quê? Porque a biotecnologia tradicional ela é tecnologia, porque ela aplicava o conhecimento empírico sobre os seres vivos para um fim prático, mesmo sem entender a genética por trás de todo esse conhecimento empírico. Essa aí foi a nossa introdução à biotecnologia, falando sobre biotecnologia tradicional. Espero que vocês tenham gostado da nossa experimentação, desse nosso ambiente aqui, né, verde, e até a próxima.